Fala família, tudo bem com vocês? O preço do material, a ferragem, o aço, não para de subir. Acabou de ter um aumento e já está anunciado para a semana que vem mais um aumento. Aonde vamos parar? Calma! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso e vou apresentar várias soluções para te ajudar. Vem comigo! O que mais se fala é crise. Bom, não quero desanimar ninguém, mas vamos ser bem realistas. Essa não é a primeira crise que acontece no nosso país e nem será a última. Não importa de onde está vindo e por que está vindo. Se o governo tem a ver, se foi o Covid, o que importa é focarmos em resolver o problema. Nesse vídeo eu vou dar dica e vou dar algumas soluções que vão servir para quem tem oficina grande, oficina média, oficina pequena, para você que faz bico no fundo do quintal. Quero ajudar a todos. Então vamos lá. A crise sempre vai existir. Eu lembro que eu peguei nos anos 2003 ou 2004, se não me falha a memória, uma alta do dólar grande, onde o material subiu, se eu não me engano, foi 3 vezes que teve aumento. Teve aumento, depois de uns dias aumento, passou um mês, acho que outro aumento. Na época foi muito difícil, porque o material de estrutura metálica subiu muito e dificultou muito a nossa vida. Mas faltou serviço? Não faltou serviço. Então não importa qual é a crise nem o tamanho dela que vai vir. A construção civil não para, ela não para. Vocês podem ver que prédio continua. Dá uma volta aí na sua cidade, não importa o estado que você mora. Dá uma volta para você ver. Sempre tem construção, sempre os materiais de construção estão vendendo, não para. O cimento não para de vender, areia, pedra, tijolo. Mas Fábio, o que isso tem a ver com a ferragem para a serralheria? Tudo a ver. A parte de construção civil acaba englobando a serralheria. Por quê? Quem está construindo, às vezes a pessoa, vamos colocar uma pessoa grande, uma pessoa rica, ele não vai parar a construção da casona, da mansão dele por causa da crise. Pode olhar que os condomínios fechados, pelo menos daqui, continuam construindo. Você olha lá, vê os pedreiros tudo em cima do andame trabalhando. Eles não vão parar porque eles têm dinheiro. E os classe média? Geralmente eles têm uma reserva no banco. E quando eles vão construir, eles vão e constroem. Às vezes pode até pausar uma obra. Mas logo eles voltam e vão continuar. Eles não vão deixar a casa sem janela, sem portão, sem grade. Não vai. Ah, Fábio, e os pequenos? Os pequenos mais ainda se esforçam. Por incrível que pareça, a pessoa está construindo uma casinha, ele quer sair do aluguel, ele está querendo ir para o imóvel próprio. Às vezes ele não reboca a parede, ele não põe um piso, ele põe um cimentado, mas ele vai pôr o portão porque ele quer fechar. Ou ele vai pôr porta, ele vai pôr janela para ele poder morar lá dentro. Aí é que tá, então ele vai fazer um esforço, vai parcelar no cartão, ou ele vai pedir emprestado para parente, ou no banco. Então isso acontece muito. Eu já tive minha oficina por muitos anos e sei como funciona. Na época da crise, algumas pessoas, claro, se abalam, não tem uma estrutura, às vezes não tem uma reserva e acaba parando. Então é óbvio que isso afeta alguns serralheiros, porque aquela pessoa que ia para o portão não vai mais, porque ele não tem uma reserva e aquele dinheirinho ele vai guardar por causa da crise. Isso acontece, é claro que acontece. Porém, agora vem o X da questão. Com essa crise, muitos estão querendo desistir desse ramo, principalmente de serralheria. Calma, espera um pouquinho. Assista esse vídeo até o final que eu vou agora dar algumas dicas e soluções. Mas antes eu quero falar uma coisa que eu tenho visto. O povo reclamando em grupos, no Facebook, que o preço está muito alto, não estão conseguindo trabalhar e vão largar a profissão para virar Uber, porque conheceram um Uber que está ganhando bem e tal. Beleza. Uber é muito legal, eu mesmo já precisei várias vezes de Uber e acho muito legal esse recurso de Uber. Foi algo que foi inventado, que ajudou muita gente, porque os táxis eram muito caros. E aí o Uber veio e acabou fazendo um preço mais justo de uma corrida. Mas antes de você parar e se tornar um Uber, para quem tem esse desejo, às vezes, Fábio, eu vou largar a serralheria para virar Uber, calma. Veja bem, um serralheiro não é muito fácil de você encontrar. Um Uber, basta você ser motorista e comprar um carro. Se você tiver um carro qualificado dentro dos quesitos que a Uber pede,
Beleza, você já é um Uber. Porém, para você fazer solda, fazer um portão, fazer uma grade, precisa ter um conhecimento. Não é qualquer um que vai lá pegar uma máquina de solda e fazer uma grade, um portão. Então calma, antes de você pensar em se tornar e virar um Uber, porque você acha que por causa da crise está tendo problema, calma. Vou explicar muito rápido a diferença de um para o outro, mas muito superficial para vocês entenderem. O Uber, por exemplo, ele vai fazer uma corrida. Outro dia eu estava em Rio Preto, precisei deixar o carro para fazer a revisão e tive que andar em alguns locais. Então eu fui me deslocando de Uber. Eu peguei Uber de R$4, eu peguei Uber de R$5 e peguei um Uber acho que de R$7. Foi o mais caro. Eu não gastei R$30 para andar a tarde toda para resolver as coisas que eu tinha que fazer. Claro, não foi a tarde inteira rodando com o carro. Foi me deixando nos pontos e eu resolvendo minhas coisas. Vejam bem, eu gastei R$30. Aquelas corridas de um Uber, claro que o Uber tem várias corridas, mas às vezes uma corrida que ele leva aí 10 minutos ou até 15 minutos, ele é uma taxa lá de R$7 ou até R$10. Isso ele ainda vai dividir com a Uber lá, que eu nem sei quanto que é. Mas não é líquido dele aquele valor que você paga no aplicativo. Então imagina o trabalho que ele tem. Só para vocês terem uma noção, quando uma pessoa faz um chamado, te liga para trocar uma roldana de um portão, eu não estou falando com a roldana, você pode pedir para o cliente comprar ou você mesmo compra e dá o preço para o cliente. É no mínimo, estou falando um preço mínimo, é R$100 que você vai tirar de mão de obra. Quanto tempo você leva para trocar uma roldana? 1 hora? Ah não, Fábio, eu sou muito lento, eu não tenho prática. 2 horas. Pergunta para qualquer Uber se ele consegue em 2 horas fazer R$100. Eu acho muito difícil. Então calma, isso eu estou falando algo muito superficial, mas tem muito serviço de solda, muita manutenção em casas. Cada vez mais as cidades estão crescendo, construções, casas, cada vez mais tem serviço. Aí você pode pensar, mas Fábio, também a concorrência aumenta. Não tenha medo da concorrência, eu já ensinei aqui e vou ensinar cada vez mais para vocês. Sempre seja o melhor. Sempre se esforce para ter a melhor oficina da cidade, para ser o melhor prestador de serviço, para ser o melhor. Se não conseguir, pelo menos segundo ou terceiro colocado, pelo menos sobe no pódio. Pelo menos que dê pódio para você. Para quê? Para as pessoas te procurarem. As pessoas sempre procuram os melhores, isso é natural. Está na boca do povo, no churrasco, em algum lugar. Mas isso não convém, eu faço um outro vídeo para vocês. Vamos falar agora sobre as soluções dessa crise. Fábio, o que eu devo fazer então? Me dá uma luz. Vamos lá. A primeira solução, essa serve para quem tem oficina grande, média e pequena. Dividir o orçamento. Isso para quem tem lá no fundo do quintal, trabalha fazendo bico, já tem o costume de fazer, é dividir o orçamento. Vamos lá. Preço do material e mão de obra. Aí é que tá. Muita gente, principalmente de oficina grande e média, não gosta de fazer isso. Por quê? Você acaba abrindo, não vou chamar de segredo, mas acaba abrindo para o cliente quanto você ganha de mão de obra. Eu sei que isso às vezes não é legal. É o mesmo que você está no aniversário e alguém fala, quanto que você ganha por mês? É chato, né? Um parente falar na frente de todo mundo, fazer uma pergunta dessa. Não é legal você revelar quanto você ganha. Mas às vezes é uma solução. Na época da crise que eu falei entre 2003 e 2004, eu fiz isso com a minha oficina, porque estava difícil de fechar o orçamento. Sempre que eu dava o preço, às vezes eu perdia o preço cheio. Então o que eu fazia? Eu comecei a dividir, e isso me ajudou muito, porque eu não fiquei sem trabalho. Começou a aparecer, as pessoas fecharem comigo, eu falava para o cliente, faz o seguinte, esse serviço aqui fica tanto de material e tanto de mão de obra. Eu não dava mais o preço cheio para a pessoa. Por que você deve fazer isso? Porque o cliente vai lá, ele divide no cartão, ele paga juros, não tem problema, ele compra tudo. Você coloca eletrodo, disco, não esquece do material de insumo junto com o material. Deixa ele comprar. Aí você vai fazer a sua mão de obra. Aí se você vai fazer à vista, 50% de entrada e 50% na saída, ou você vai dividir em 3, fala para ele, me dá 30% agora à vista, e aí a hora que eu te entregar você me paga com 30 e 60%. Não sei, dividir do cartão, aí você decide o que fica melhor para você e para o seu cliente. Lembre-se sempre, é bom negócio quando os dois saem felizes e tá legal para os dois. Não esqueça disso, sempre é bom ficar bom para os dois e não somente para uma das partes. Então, se você faz isso, o cliente ele não vai escutar. Como você, por exemplo, vai numa loja. Você lembra que antigamente o pessoal só punha o preço à vista do produto? Hoje eles colocam lá o valor da parcela, até atrai, né? Você olha uma televisão grandona na loja, você olha lá R$250, fala o quê? Aí você olha lá, tá lá 12, né? 18 vezes desse valor. Olha como soa diferente. Seu portão, senhor, ficou R$4.200. Olha, R$4.200, o impacto no ouvido do cliente. Agora, se você chegar para ele e falar assim, olha, o seu portão, ele vai ficar, por exemplo, de material
2.700, tá aqui, ó, e o senhor pode dividir lá como quiser, ó, o cara lá falou para mim que ele faz em 4 vezes sem juros e tal, esse valor. Agora, a minha mão de obra ficou 1.500, um exemplo. Você vai lá e fala para ele, olha, tá aqui, ó, ficou 1.500 a minha mão de obra e eu parcelo para o senhor em 3 vezes. Ou para você que já tem uma estrutura, já tem de repente um contato com financeira, alguma coisa assim, pode falar para o cliente, olha cara, por causa da crise nós estamos fazendo em 10 vezes sem juros ou 12 vezes sem juros, não sei. Estuda aí a sua possibilidade, a sua condição financeira para estar fazendo isso. Aí você não vai falar para ele, é 4.700, você fala, olha, é 10 de 470. Isso é uma saída. Então lembre-se, pode dividir o orçamento ou dividir muito mais do que o normal, que geralmente é 3 vezes, o material de serralheria. Ah, Fábio, mas isso ninguém aguenta. Calma, faz um estudo de viabilidade, vê se aqueles juros do cartão dá para você jogar dentro e dividir, para você não ter que pagar os juros. Isso é uma questão matemática e cada um faz a sua. Essa é a primeira solução que se tem para enfrentar a crise. A segunda solução, que é nessa que eu vou dar vários exemplos, é você procurar novos nichos. Para você que não sabe o que é isso, o que eu devo fazer? Vamos lá. Para você que é uma oficina grande, só fabrica portões, especialista em portões, o que acontece? Se o pessoal parar de ficar fazendo portão, precisar mais de grade, de janela, o que vai acontecer com a sua oficina? É óbvio que ela vai cair. Por isso que é legal dentro da sua serralheria você fazer todos os tipos de trabalho de serralheria, em forma geral. Antigamente toda serralheria fazia de tudo, hoje não. Hoje você passa em alguns lugares, os caras são especialistas em janela, outros especialistas em porta, outros são especialistas somente em portão, só faz portão. Aí é que tá, abra-se novos nichos. Então isso para as oficinas grandes, tá? E médio porte. Para quem é pequeno, para quem é no fundo do quintal, eu vou dar outra ideia. O que você pode fazer? Isso também serve para os grandes, se quiser, é claro. O que você pode fazer? Começar a fazer churrasqueira. Vou ensinar aqui no canal, vou fazer alguns exemplos para vocês verem de churrasqueira. Pequenininha e baratinha, média e aquelas churrasqueiras para parrilla, aquelas bem mais caras, né, que eles chamam de parrilla lá no México. Calma que eu vou fazer um modelo bem legal aqui para vocês. E você pode fazer umas mais caras. Aí tem para todos os gostos. Tem para quem tem mais dinheiro, para quem está moderado o bolso e para quem está meio numa situação difícil, mas quer fazer seu churrasco. Uma churrasqueirinha barata, feito com aqueles cilindros de gás de ar-condicionado. Aquela ali dá baratinha, barato no ferro velho para você comprar aquilo e fazer. Se vocês quiserem, deixa nos comentários abaixo que eu faço para mostrar um modelinho bem baratinho e fácil de você ganhar um dinheirinho. De repente você pode fazer essa churrasqueira. Ah, Fábio, mas eu vou fazer a churrasqueira e aí? Calma, já vou te dar o caminho. Você vai pegar a sua churrasqueira, vai lá no açougueiro da sua cidade. Bom, você deve ter amizade com algum açougueiro da sua cidade. Geralmente a gente quando compra carne, compra sempre no mesmo lugar. Geralmente eu gosto de ter a confiança de comprar naquele lugar que eu gosto. Então o que você vai falar para ele? Vai falar, lá, ô Joaquim, Manuel, Pedro. Você vai chegar para ele e vai falar, deixa eu colocar uma churrasqueirinha aqui à venda. Me dá uma força. De repente, se ele não quiser comprar, você primeiro oferece. O senhor quer comprar para revender aqui? Se ele falar assim, não, amigão, para mim tá difícil. Tá... Oh, posso deixar em consignado então? Eu vou deixar 3 churrasqueirinhas aqui na frente. Já deixo com o preço, que aí o cliente que quiser, o senhor vende, aí eu te dou tantos por cento, aí você combina com ele, 10, 15, 20%, aí fica a seu critério, 30%, você vai combinar com o dono do açougue para quanto que ele vai ganhar. E assim você vai abrir um novo nicho. Você não vai vender muito, mas aquilo que vai entrando já vai te ajudar a te bancar naquele mês difícil. Entenderam? Isso é para o ramo de churrasqueira. Ô Fábio, só tem isso? Vamos lá, tem mais. Lixeira. Ô Fábio, lixeira? Nós estamos em 2021, será que lixeira ainda dá dinheiro? Dá. Calma que eu vou explicar como. Você vai comprar material, resto de material, sucata. Tem muita sucata que está R$1 aqui em Rio Preto. Os ferro velho ainda estão R$1 a sucata de aço, de ferro. Ou a inox, bronze, cobre subiu. Mas geralmente é R$1. Tem ferro velho que já está R$1,50. Isso varia de ferro velho para ferro velho. Mas dá para você fazer com menos de R$10 uma lixeira. Você vai vender uma lixeira por 100 se for pequenininha, 150, 200. E mais, vou dar uma ideia para vocês que eu nunca fiz, mas conheci um cara que fazia e começou a ganhar dinheiro. Ele falou para mim, Fábio, parei com serralheria assim de portão, eu estou trabalhando só com peça pequena. Falei, como assim? Ele fabricava a lixeira dele, colocava tudo na carroceria da Pampa
ia de casa em casa. Ele viu uma casa sem lixeira, ele batia a palma, chamava: ô dona Maria, tudo bem? Eu estou vendendo uma lixeira, ó, para a senhora não deixar mais o lixo aqui na calçada, os gatos, cachorro rasgar. Ó, a pessoa já fala: pô, quem que aguenta, né? Pô, o lixo, os bichos vêm, rasga, o lixeiro não carrega porque está rasgado, fica aquela sujeira na calçada. A pessoa: quanto que é? Ou é tanto. Se você ainda tiver aquelas maquininhas, que hoje, família, tá fácil. Aquelas maquininhas que você abre conta aí no Inter, no Nubank e esses outros bancos digitais, tem a maquininha e às vezes a taxa é muito pequena. Você pega ela e fala: olha senhora, é tanto, mas a senhora não tem dinheiro, mas eu parcelo em 3 no cartão, em 2. O que ele fazia? Ele levava uma alavanca afiada, parecendo uma talhadeira grande, que eu não vou falar o nome porque cada estado tem um nome aquilo lá. Ele quebrava a calçada da pessoa, já com um balde e uma maceirinha na traseira da pampa, fazia uma massinha, só pedia água para a pessoa da casa, fazia massa, colocava e já jogava massa e chumbava. Ele entregava já chumbado. Na hora que ele falava que ele entregava no lugar, ele fechava negócio. As mulheres queriam, principalmente as mulheres que falam: não, eu não tenho como colocar, às vezes é uma viúva, às vezes é uma mulher que não tem marido, não tem quem possa fazer. E aí ele já deixava instalado e ele começou a ganhar grana com isso. Olha uma ideia para você. Essa já é outra ideia para você não ficar aí de repente sentado no sofá esperando que o governo resolva isso. Vamos lá, vamos arregaçar a manga e vamos, porque é nós que temos que fazer a nossa vida, nós que temos que sustentar a nossa família e também dar uma vida melhor. Então você pode pegar, fazer uma lixeira e lá vender, não precisa fazer um monte. Se você não tem condição, faz uma, com o dinheiro que você recebe, você tira a parte para comprar material e tira o seu lucro e começa a fazer o giro, a rotatividade do dinheiro. Já você está fazendo aí 10 lixeiras de uma vez, vendendo e podendo assim bancar a sua casa aí sem o medo da crise. Esse é o segundo exemplo do que dá para se fazer. Acabou por aí? Calma que tem mais. Por exemplo, você tem uma serralheria pequena, média, até e fala: pô, tá escasso o serviço, estou tendo que mandar a gente embora. O que você pode fazer? Você pode ir atrás do pessoal de comunicação visual. Falo porque fiz muito trabalho para eles. O pessoal de comunicação visual sempre precisa daqueles quadros para metalon. Claro que quem já tem, né, uma estrutura boa, uma comunicação visual grande, ele já tem o serralheiro lá dentro fazendo. Mas muitas comunicações visual que são pequenas não tem. Às vezes aquela portinha no centro, o pessoal que mexe com adesivo, fachada, eles sempre terciarizam. Então você vai lá e consegue com eles, faz um preço melhor para você conseguir fazer o primeiro trabalho e começar a combinar serviço com eles, vocês vão conseguir pegar muito trabalho terciarizado deles e já dá uma graninha. Você vai lá produzindo os quadros para eles, quadro para todo, para fachada, quadro para placa publicitária. Tem muito trabalho com comunicação visual, às vezes as pessoas não dão valor. Vai atrás desse pessoal de gráfica, de comunicação visual, que sempre eles têm esse tipo de trabalho que eles gostam de terceirizar para um serralheiro fazer os quadros para ele. Então, lembre-se que esse é um outro nicho de mercado. Quando eu tinha minha oficina, eu tinha um amigo aqui da cidade que ele tinha comunicação visual, mas não fazia serralheria. Então ele falava: Fábio, faz tantos quadros assim, faz tantos quadros assim, eu vou fazer um banner daqueles rotativos de publicidade. Eu fabricava toda a parte de estrutura e entregava para ele. E eu não precisava ir receber do cliente. O dinheiro já é fixo, isso que é legal. Você tem um cliente fixo ali, que é sempre ele que vai te pagar. Se o cliente dele não pagar, não tem problema. Ele que tinha a loja dele me pagava. Esse então é outra ideia para você estar conseguindo ganhar o seu dinheiro. E a quarta e última dica para você conseguir fazer um dinheiro nessa crise são os acessórios para jardinagem, para vaso. Eu até mostrei aí no último vídeo uma maquininha barato que não sai R$10 de sucata para você curvar esses aços de construção para fazer aqueles enfeites. E dei até exemplo para vocês. Você pode fazer suporte para vaso, suporte de jardineira, pode fazer aquelas bicicletinhas que o pessoal coloca, um vasinho de flor em cima para pôr no jardim. E também tem os bichos que são feitos tudo de contorno, de ferragem, depois pinta de branco, dá um acabamento, fica muito legal. Tem muito exemplo. Carrinho de mão feito todo de ferragem, para a pessoa poder fazer ali uma hortinha, colocar uma salsinha, cebolinha, coentro. Olha, entra no ramo de jardinagem, família, que vocês não vão se arrepender. É muito grande o nicho. Aí você fala: poxa, será que dá dinheiro? Dá. Pode olhar que todos os aposentados gostam de encher de vaso de flor. Vai na casa da sua avó para você ver, na casa da sua tia. Não é cheio de vaso de flor, às vezes até da sua mãe. O que acontece? Esses tipos de suporte vende. Se tiver um precinho legal, o pessoal compra mesmo. E se você caprichar e fazer uns diferenciado, cada vez mais caprichado no adorno, na beleza, pode ter certeza, vende
tudo. Eu tenho inscrito do canal que eu dei essa dica muito tempo atrás, acho que mais de um ano. O pessoal entrou comigo no Facebook para falar comigo, pedindo, pelo amor de Deus, que estava desempregado. Eu dei a dica, o cara começou a fazer, ele falou assim: Fábio, eu já tenho encomenda para a família toda, eu tenho encomenda para a família de amigos meus, porque ele capricha, e ele sempre me mandava foto, agora já faz um tempinho que ele não manda. E ele falou assim: cara, eu larguei tudo, estou trabalhando com jardinagem, com essa parte. Aí você pode agregar algumas outras coisas, acabar vendendo semente depois, serviço de corte, poda também, aí tudo isso é um exemplo para você ganhar dinheiro. Meus queridos, esse vídeo já está ficando muito grande, mas pensa com calma. Se você parar tudo, prestar muita atenção com clareza no que eu estou falando nesse vídeo, isso vai te ajudar. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a mudar a sua mente, a mudar a sua vida se você está passando um momento difícil nessa crise. O que eu estou te ensinando, não sai por aí falando para todo mundo não, porque às vezes você chega para alguém e fala: poxa vida, olha, eu vi lá o Fábio do canal Oficina Garagem, ele me explicou isso, cara, eu vou fazer. Aí o pessoal fala: isso aí não dá certo não, ó. Se afaste de gente negativas. Essa é a última dica. Quando a pessoa começa a falar: não dá certo, não funciona, eu conheci o Zezinho que fez e não deu certo, se afasta. Afaste de pessoas negativas. Pode conversar com qualquer pessoa bem-sucedida. Você deve ter amizade com alguém na sua cidade que tem aí 2 padarias, de repente, ou 2 mercados, ou o cara tem lava-jato, tem estacionamento de carro. Ele é um cara que você vê que ele é bem-sucedido. Pode perguntar para ele: você gosta de pessoas negativas? Você fica perto de pessoas negativas? A primeira coisa que você vai ouvir: não fico. Por quê? A inveja é terrível. Então, meus queridos, vamos lá. Acredite, eu estou aqui para ajudar você, tentar passar o máximo de conhecimento para te ajudar nessa crise. Então, meus queridos, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Esquece a crise, desliga a televisão. Primeira coisa, desliga a televisão e para de assistir. Eu não assisto TV aberta há muitos anos, muitos mesmo. Eu tenho Netflix, tenho Amazon Prime, eu assisto filme ou seriado quando eu tenho tempo, que é difícil, mas lá dentro aquilo que eu quero assistir e nada de jornal. Não gosto dessas coisas porque é incrível como te deixa deprimido, te deixa para baixo as notícias negativas. Notícia boa ninguém fala, não é verdade? Então vamos lá, que a notícia boa é que nós estamos aqui, eu estou aqui para te ajudar e você está aí assistindo esse vídeo porque você quer ter uma inspiração e eu quero ser a inspiração para te ajudar. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.